Bom, já estamos de volta com a nossa revista eletrônica, voltando também a falar sobre esse incidente, essa tragédia que aconteceu aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas a gente vai falar sobre Manaus, como é que está essas fiscalizações aqui e se o Corpo de Bombeiros, nas suas vistorias antes de hoje, porque eu já sei que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui em Manaus, já houve alguma fiscalização que teve mesmo que tomar providências mais drásticas e fechar o estabelecimento. Sim. No ano de 2010, 2011, nós temos as operações conjuntas, que são operações... a Secretaria de Segurança ela puxa para si e envolve diversos órgãos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Juizado de Menores e tal. Eu mesmo já estive numa vistoria dessa, nas madrugadas, e nós interditamos todos os estabelecimentos da rua Itamaracá. Qual irregularidade é mais comum? Não possuir as saídas de emergências que devem possuir, não possuir os extintores de incêndio, rede de hidrantes, iluminação de emergência, são estabelecimentos que possuem uma alta carga de incêndio. O que é carga de incêndio? Cortinas, luminárias, ou seja, é uma série de coisas que possuem dentro do estabelecimento que no eventual incêndio isso se propaga muito rapidamente, né? Isso é corriqueiro na cidade de Manaus, nós atuarmos dessa forma. E já fizemos isso várias vezes, e interditamos estabelecimentos. E é comum, no ano de 2010 e 2011 principalmente foi os anos em que nós mais atuamos nesse sentido. Bom, a gente pode perceber que várias tragédias parecidas com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul aconteceram no mundo inteiro. E depois disso, eles mudaram o padrão, a legislação da própria cidade. Eu quero saber, aqui em Manaus, dependendo do tamanho do local, ou dependendo da quantidade que aquele local suporta, pode sim tem que haver profissionais qualificados para agir em caso de emergência. Mas aproximadamente quantas pessoas para quantos profissionais, como é que funciona isso? É verdade, dependendo do tamanho do ambiente e da natureza de ocupação dele, a legislação exige que possua brigada de incêndio. São requisitos técnicos que precisam ser avaliados. Por exemplo, uma lan house não há necessidade de ter uma brigada de incêndio, ao passo que um shopping center tem que ter. Então isso deve ser avaliado de forma criteriosa, mas de maneira simples aqui, quando há a exigência de ter, em torno de 20% a 15% da população fixa deve possuir o curso de formação de brigada de incêndio, ou seja, as pessoas capacitadas e habilitadas para agir no caso de um sinistro. E o que a gente pode falar para os telespectadores, jovens que principalmente todo fim de semana estão saindo, frequentando casas noturnas, danceterias, como agir nesses momentos de emergência, até mesmo a gente poder ajudar outra pessoa? Como é que a gente deve agir? Veja bem, me permita, quando você entra num cinema, a primeira coisa que o cinema mostra são as saídas de emergência, a sinalização das rotas de fuga, e lá é um ambiente que você está, em tese, sentado, não está consumindo bebida alcoólica, ou seja, teatro a mesma coisa. E quando você vai numa boate, que as pessoas estão eufóricas, consumindo bebida alcoólica, os promotores de festa não se preocupam em mostrar para as pessoas que estão lá dentro os sistemas de segurança que possui. Às vezes até possui, mas não possui as pessoas habilitadas no momento do pânico. Então as pessoas, quando entrar nesses locais, procurem checar onde estão as saídas de emergência, onde estão os hidrantes, os extintores, para quê? Para que elas não se tornem vítimas, né, num eventual acidente. Bom, isso aconteceu até comigo mesmo depois É porque eu amanheci com essa notícia ontem, né? E eu comecei a perceber que aqui em Manaus, pelo menos as boates que a gente costuma frequentar, pela classe média ou classe alta, elas têm mais ou menos 3 ou 2 saídas de emergência para esse caso. Agora eu lhe pergunto, por exemplo, nesse caso de Santa Maria, eles foram para o banheiro porque achavam que tinha uma saída de emergência ali por trás, porque normalmente tem uma saída por trás. Existem placas que a gente pode estar colocando nos locais, até porque por conta das fumaças, né? Porque não dá para a gente enxergar. Existem placas para sinalizar este caminho de saída? Sim, claro. É uma coisa obrigatória também? É obrigatório. As saídas de emergências, elas têm que, principalmente em ambientes que funcionam à noite, elas têm que serem iluminadas com a placa em cima da saída.
É um equívoco você colocar uma placa de saída de emergência numa porta de banheiro, que não tem a saída. Aí sim é uma incongruência e um absurdo que não se justifica. Mas elas deve haver uma sinalização nas paredes da edificação que caminhem para essa saída, de maneira que quando você, mesmo não enxergando a saída, você tenha condições, através da sinalização, chegar até a saída. Bom, capitão, muito obrigada pela sua presença. Deixa o telefone para contato aí se tiver alguma denúncia, né? Se alguns dos nossos telespectadores... Claro, nós sempre estamos à disposição. Conte conosco através do 93, que é o número do Corpo de Bombeiros. Sempre estaremos à disposição. Salientamos que nós estamos com a equipe na rua aí fazendo vistorias e pode contar conosco. Muito obrigada mais uma vez. Por nada. Bom, e você de casa não saia daí, porque já a gente volta com mais notícias e informações sobre a nossa região amazônica, dicas para evitar incêndio na sua casa. A gente volta já.